explodindo as feiras agropecuárias do Brasil, especialmente as que têm muita tecnologia, como tratores, colheitadeiras e muitos implementos. Estou falando dos drones agrícolas e aqui hoje com a gente no Globo Rural Cash, a Tatiana Miloso, que é diretora da XMobots, uma das principais empresas que atuam nesse segmento. E é vizinha nossa aqui também, inclusive eu quero começar já perguntando para você, Tatiana, que a gente ouve sempre um sininho aqui pertinho quando fecha negócio, é isso mesmo? Característica. E nesse ano a gente está ouvindo muito esse sino tocar e a gente foi lá até, inclusive, agora mandamos a reportagem para entender o que está acontecendo e está tendo muita venda por lá. Pelo badalar dos sinos ali, os negócios estão super aquecidos para vocês. Exato, Cassiano. A AgriShow, ela tem a particularidade de ser uma feira onde, de fato, o público, né, seja o produtor, o prestador de serviço, ele vem para fechar negócio. Então, a gente vem aí com a equipe preparada, né? Cada sino que você escuta, de fato, é uma assinatura de contrato que acontece na feira, né, onde o cliente realmente ele vem preparado para isso. E vocês vêm com uma meta para vender? A gente vem com uma meta, ela é super agressiva. Estão batendo? Né? Como é que tá? A gente está aí perto de... não batemos ainda, mas acreditamos muito que amanhã a gente finaliza o dia com a meta batida, né? No ano passado foram mais de 200 drones vendidos na feira e para esse ano a meta, obviamente, é superior, né? Ô Tatiane, vocês também têm cada vez mais modelos, né? Hoje a gente passou ali e a gente vê drones gigantescos ali, né? E tem drones pequenos, drones, tem até o carro que leva o drone, né? Enfim, o compartimento ali que você pode levar. Qual é o perfil de produto que vocês mais vendem para alguma cultura específica, para um tipo de atividade específica? Na AgriShow, né, falando em drone, o que mais sai de fato é o drone de aplicação, drone de pulverização, né? E quando a gente fala em culturas, a gente tem muito bem ali estabelecido no uso da tecnologia, culturas de grãos, né, como soja, milho. A gente tem a pecuária que desde o ano passado houve assim uma adesão muito grande dos pecuaristas na tecnologia. É mesmo? Sim, e foi um salto mesmo, né? Das nossas vendas, por exemplo, eles saltaram mais ou menos de 10% ali do público para quase 20%. Então eles duplicaram a participação. Só a pecuária? Só a pecuária no ano passado. E aí setores que já aderem muito bem, como a cana-de-açúcar, o café, que cada vez mais, né, tem pontuado aí no market share de uso da tecnologia. No caso da pecuária também é para aplicação de defensivo ou de sementes, que os drones também podem fazer plantio, né? Tanto aplicação de sementes, né, como de defensivos para usar ali na parte de mato-competição. Né? Então tem esses dois objetivos. Que legal. E aí nesse caso você está falando de uma venda de drone para pecuária para isso? Ou é para alguma atividade específica, uma função? É para aplicação de semente, para monitoramento do rebanho? Principalmente, hoje o drone de pulverização é principalmente para aplicação de sementes, né? E alguns defensivos químicos também, mas principalmente a aplicação de sementes. Qual que é o preço hoje para quem está ouvindo, né, ou assistindo, para a gente ter uma ideia? A gente vai depois também colocar no site algumas imagens desses drones que a gente está falando, esses drones gigantescos, drones de médio porte. Qual que é o mais ou menos a faixa etária? Vai de quanto a quanto o preço de um drone? Um kit, né, ali para o drone operar, e quando a gente fala kit, é sempre o drone, né, controle, obviamente, 3 baterias e o carregador, que é o mínimo, né? Básico, o kit básico. O kit básico para se operar. Ele custa a partir de 104 mil. E aí, conforme você vai, né, implementando ali tecnologia, colocando outras coisas, ele pode chegar até 500 mil, né? Então ele tem um range grande. E esse de 500 mil aí é para também aí aplicação? É o sistema. Quando a gente fala sistema, você falou ali da estrutura de transporte, né? Na verdade, você está falando do SPAD, que é o sistema de pulverização aérea com drone. Que embora ele seja ali um transporte, mas ele começa no celular do agricultor, né? Ou seja, hoje, qual que é a dificuldade? Uma dor, né, de quem tem drone de aplicação. O produtor, muitas vezes, ele tem o drone, mas não é ele que vai na lavoura usar o drone, pilotar o drone e aplicar. E aí ele não tem o controle dessa pulverização. O que é não ter o controle? Ele não sabe se ela foi aplicada no horário correto, né, com a temperatura correta. A gente sabe que se a temperatura estiver muito alta, né, não vale a pena. Não vale a pena, ele vai perder o insumo que está lá, né, no drone. E o insumo é muito caro. Sim. Então, a gente criou um aplicativo muito fácil, muito intuitivo, onde o produtor ele consegue receber no celular dele os dados da aplicação. Então, assim, desde a área, o talhão onde aconteceu, as condições meteorológicas no momento em que foi aplicado, o delta T da pulverização. Então, quando acaba essa atividade, ele recebe um relatório no celular dele. E aí ele passa a ter, de fato,
um conhecimento sobre a efetividade e eficiência da aplicação. Se ela não foi boa, ele consegue entender por que o resultado não foi bom. Então, esse sistema, ele começa com esse aplicativo, aí a gente tem ali uma estrutura de transporte para 2 drones, e que é interessante, porque... Drones grandes, né? 2 drones, né, de cauda de 40 litros, que é uma capacidade grande, então isso vai gerar ali uma produtividade muito grande por dia. Então tem 2 drones, 2 misturadores de cauda, 2 geradores, tem internet, tem estação meteorológica, então é um sistema. Ele acopla esse implemento no trator? Não, ele num carro. É um carro, né? mesmo. Uma caminhonete, por exemplo, ela consegue transportar com bastante segurança. Nem precisa de um trator. Não precisa de um trator. É a própria caminhonete ali, que geralmente todas as fazendas têm, né? Ele acopla. Porque é um carrinho, né? Tô falando, não é um carrinho, é um carro grande, que são 2 drones. É uma estrutura grande, robusta, e ele tem uma área elevada também para fazer a operação, né? Quanto mais alto está o piloto, melhor o alcance do drone, porque aí não vai ter barreira entre o rádio, o controle e... E vocês têm hoje, se eu não me engano, vocês têm também um curso de pilotagem. Queria que você falasse um pouco sobre esse mercado, que é uma das matérias que a gente mais tem audiência quando a gente fala, são dessas novas profissões do agro. E o piloto de drone está sempre ali no topo, né? Sim. Como que tem sido esse mercado? Tem ainda essa demanda para o piloto? O que o cara precisa fazer, ou a mulher, né? Acho que pode ser tanto homem quanto mulher, para operar um drone. E como funciona esse mercado? Ele é um prestador de serviço? Ele trabalha como funcionário contratado da fazenda? Sim, qualquer pessoa maior de 18 anos hoje pode operar um drone, né? Então, o único requisito é ser maior de 18 anos. E aí, quando o cliente ele compra um drone, obrigatoriamente ele precisa fazer um curso. Geralmente, as empresas que vendem drone, elas também têm ali o curso de treinamento, né, como algo básico que precisa ser entregue. Não, na verdade já vem precisa ser entregue, ele precisa ser entregue assim para as empresas que vendem. Quanto mais capacitado for o cliente, melhor é o uso que ele vai fazer da tecnologia, consequentemente, menores as chances de ocorrerem erros operacionais. Acidente, talvez. Exato. Então, é sempre interessante que o cliente seja bem treinado. Ele, de fato, ele é um mercado, né, que surgiu hoje. Muitos clientes, eles acabam treinando pessoas já da fazenda, né, que já trabalham, mas a gente vê cada vez mais novos profissionais que vêm do mercado com o objetivo de ser um piloto de drone, né? Então ele acaba a formação, seja uma formação de universidade ou de ensino técnico, para querer ser um piloto de drone. Quanto tempo leva o curso para pilotagem aí? Para esses drones, né, de pulverização, de 3 a 5 dias eles conseguem operar um drone. Isso é o curso de operação de drone. Aí, claro, né, o piloto agrícola, ele precisa fazer alguns cursos complementares, como o CAR, né, que é um curso ali para entender de questões específicas de pulverização, né, mas o curso de operação do drone em si, que é o curso pelo qual nós somos responsáveis ali com os nossos clientes, de 3 a 5 dias o piloto ele está muito bem apto a fazer a operação de drone. Que interessante. Qual que é o mais ou menos aí um valor médio de salário, que é sempre uma curiosidade das pessoas, né? A gente viu, né, ultimamente algumas notícias sendo publicadas na mídia, mas assim, em torno de 5 a 10 mil, você tem um range aí em torno de 5 a 10 mil reais, vai depender muito da rotina de trabalho desse piloto. Em geral, ele é funcionário da fazenda. Muitas vezes ele é funcionário. Só faz a aplicação de drone, exclusivamente. Exatamente. É uma das profissões mais novas, dá para dizer, né, no agro aí. Uma aplicação nova que está em alta, né? Que está em alta porque a gente vê que muitos, há alguns anos, há 2 anos atrás, mais ou menos, muitos produtores, eles não compravam o drone porque eles tinham medo de não ter piloto. E aí, a partir disso... A mão de obra é um problemão, né? Exato, né? Em todas as áreas e com drone não é diferente. E aí, a partir disso, a gente começou a perceber, começaram a surgir muitas escolas de formação de drone. Geralmente, empresas... a gente tem muitos parceiros comerciais, que são as revendas no Brasil inteiro, que revendem, né, os nossos drones. E a gente percebeu um movimento de muitas revendas começarem a ter módulos de treinamento de drone. Então, por exemplo, tem uma turma por mês, aí começou, tá dando certo, vamos aumentar 2 turmas, aí começou uma turma por semana. Significa que tem demanda. Nesse caso não é um problema, né? Quando eu falo que é um problema, porque tem um problema de falta de mão de obra, né? Não é que a mão de obra seja o problema, é o contrário, né?
E nesse caso, está tendo formação suficiente para atender essa demanda. Sim, algumas regiões mais e outras menos, né? Então, por exemplo, São Paulo, dificilmente um cliente de São Paulo, ele vai ter esse problema com mão de obra. São Paulo, por exemplo, é um estado onde há uma oferta grande, né, de mão de obra de piloto de drone. Alguns outros estados, como Mato Grosso do Sul, ainda tem oportunidade. Que tem muita oportunidade para a área de pilotagem. Lá para cima, no Mato Piba, que a gente chama, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, imagino que também, ou não? Interessante, porque, por exemplo, Pará e Maranhão são dois estados que apresentaram um crescimento enorme no uso da tecnologia nos últimos 2 anos, principalmente Pará. Então lá, por mais, né, que seja uma região remota dos grandes centros, mas é uma região que o piloto de drone você encontra. Né? Interessante isso. Tem oferta de mão de obra. Sim, porque a operação ela cresceu muito lá. Outros estados, por exemplo, como Bahia, Pernambuco, são estados onde já é mais difícil. Falta profissional para mão de obra. Oportunidade para quem está ouvindo, assistindo a gente, quiser trabalhar com esse mercado, pode saber um pouquinho mais. Conta um pouquinho agora das vendas aqui na AgriShow, você falou da meta e tudo mais. Esses juros, cenário econômico, a gente tem falado muito isso aqui, tanto com o pessoal de máquinas agrícolas, como, enfim, todas as indústrias que estão aqui. No caso de vocês, qual que é o perfil, como que é o perfil da compra? O produtor usa financiamento para comprar, ou a maior parte usa capital próprio, faz um barter, né? Troca ali a produção pelo drone mesmo, né? Como funciona esse pagamento? Se esse cenário está atingindo vocês de alguma forma, essa taxa de juros elevada? Essa taxa de juros elevada, ela atinge bastante, até porque o financiamento bancário, ele era a opção número 1 do produtor, né? Que comprava o drone de pulverização. A partir do momento que as taxas começaram a subir muito, né, e mesmo um financiamento subsidiado, ele não está mais tão interessante hoje como ele era há 3 anos atrás, por exemplo. Então o produtor, né, e o prestador de serviço, ele começou a entender outras formas de pagar o drone. A gente, enquanto empresa, obviamente a gente tenta, né, ajudar nisso, fazendo uma condição com um pouco mais eu não falo nem um parcelamento, mas uma entrada 30-60, né, para alguns casos, óbvio que mediante análise de crédito. Alguns pagam à vista, né, são poucos, mas alguns ainda pagam à vista, e muitos começando agora a pagar no cartão de crédito, que é algo que é novo, porque a gente sabe que também tem uma taxa de juros mais alta, mas muitos têm preferido pagar no cartão, ao invés, né, no lugar de fazer... E o cartão, às vezes, tem aquele benefício de gerar um crédito ali de milhagens de voo, enfim, programas de fidelidade em geral. Você tem ideia de qual que é a frota hoje no Brasil? Vocês fazem esse estudo de frota de drones no Brasil, no agro especificamente? Sim, estima-se que, falando em drones de pulverização, né, que é o grande mercado agro hoje, o Brasil está em torno aí de 15 mil drones agrícolas. No ano passado, uma marca chinesa que ela detém aí mais de 90% de market share, então o número dela é um número que a gente pode tomar muito pelo número do Brasil, porque eles detêm mais de 90% de market share, né? Ano passado eles venderam 6 mil drones de pulverização só no ano passado. No Brasil? No Brasil. Esse ano a expectativa deles é vender 12 mil drones no Brasil, dobrar. E a gente tem visto sim esse movimento, né, de adesão cada vez maior. Essa é uma tecnologia que ela começou na China, né? Então ela é muito popular na China, Japão, Vietnã, por exemplo. É o principal país hoje com maior frota de drones, né? Assim como de população de pessoas, com a Índia e tudo mais. Exato, é a China. E aí o Brasil, ele ocupava um lugar muito tímido, né, nesse ranking. Hoje, né, 2025, o Brasil ele só perde para a China e Japão no uso da tecnologia. Nos últimos 4 anos. 4 anos. Então a adesão do produtor brasileiro, ela foi muito rápida. Esse ritmo de crescer 100% ao ano, exato. Você acha que tem potencial para passar a China? Qual que é o potencial de mercado no Brasil? Eu acho que passar a China é algo, de fato, muito ousado, porque a China, ela foi a criadora, né, ali junto com o Japão, dessa tecnologia de pulverização de drones, e lá eles têm características muito diferentes da gente, porque lá o drone foi construído, né, foi desenvolvido para o produtor de arroz. E o governo da China, ele subsidia a compra do drone. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem. Então lá na China, uma propriedade muito pequena, né, de
São milhares. 2 hectares, 3, o produtor ele tem um drone, então lá de fato comoditizou muito o uso da tecnologia e ele consegue ter um acesso à tecnologia muito barato. Interessante. Muito barato. Que ainda continua nas lavouras de arroz ou também tem aplicação para pecuária? Não é arroz, né? Na China é praticamente o produtor de arroz que é o usuário da tecnologia. No Brasil, a gente começou ali, por exemplo, em 2021, 2022, a gente tinha uma frota, né, país de 200, 300 drones. Nossa, nada. E muito rápido, né, o México, eu lembro naquela época, o México era o mercado a se olhar, né, a falar, olha, a gente precisa entender o que acontece no México para potencializar o uso do Brasil, porque o México ele era a menina dos olhos, olha, né? Só, e por quê? Dos fabricantes. Porque depois desses países asiáticos que eu citei, o México era o maior mercado. E por alguma razão específica? No agro ou não? Isso de uso de uma forma geral? Não tem uma razão específica. Eles não dão uma razão específica, assim, mas de fato a adesão da tecnologia ali, ela foi muito forte, né? Curioso. Em mercados como milho, até cana-de-açúcar, café, né? E parecia algo assim muito difícil de ser, né, alcançado ali. E de repente hoje o Brasil ele está muito acima do México em praticamente o dobro de unidades vendidas. Você está falando de 200 para uma frota de 15 mil, né? Exato. Vendidos e com uma intenção de fazer 12 mil só no próximo ano, é isso? Não, nesse ano, 2025, ou seja, você vai ter num ano o crescimento de uma frota inteira. Praticamente. E vai até onde? Qual que é o potencial desse mercado? Tem potencial, tem alguns estudos, claro que nunca é um número preciso, né, que a gente pode dar, porque são estudos, mas que ultrapasse aí os 100 mil drones de pulverização. Então a gente entende que é algo que está começando apenas, né? Hoje os drones de pulverização eles têm aumentado cada vez mais as suas capacidades de aplicação e chegando perto, né, quando a gente fala em produtividade, eles estão cada vez mais perto de produtividades de grandes maquinários agrícolas de aplicação, como um autopropelido, por exemplo, né, falam que o autopropelido ele tem feito em média aí 240 hectares por dia. Hoje o drone, principalmente quando a gente tem um sistema que consegue levar para o campo 2 drones ao mesmo tempo, ele já está ali muito equiparado com a produtividade do autopropelido. Esse é o seu principal argumento de venda para o produtor? Sim, principalmente para regiões, porque as regiões de áreas pequenas e médias já é indiscutível, né, o quanto a penetração desses drones ela é uma realidade, o quanto a barreira de entrada foi vencida. O mesmo com áreas dobradas, né, que são as áreas, a gente chama de área dobrada, quando o relevo ele é muito irregular, aí o drone área de montanha, aí também não tem que se discutir sobre adesão. O grande desafio era fazer a tecnologia, né, ser amplamente difundida em regiões que têm a topografia plana, né? Mato Grosso, Centro-Oeste como um todo. Exato, Centro-Oeste como um todo. Justamente porque o contra-argumento era, não, mas aqui para mim vale muito mais a pena ter na minha lavoura um autopropelido, um grande maquinário agrícola, um uniporte, enfim, do que um drone. Mas agora os drones eles começam a atingir a capacidade de produção desses equipamentos, né? Principalmente quando usados ali, como eu mencionei, em 2 unidades ao mesmo tempo. E aí quando você olha que o drone ele não amassa a lavoura, né? A gente sabe que numa lavoura de soja, não precisa de... o produtor ele tem de 8 a 10% de perda em cada safra por amassamento. O drone não amassa, ele não compacta o solo. Choveu. Logo após a chuva você consegue soltar um drone no ar, você não consegue ir com um maquinário porque você corre o risco de atolar. O atolamento. Tem economia de água, então assim, quando ele começa a colocar na ponta do lápis os benefícios e o custo, o drone começa a fazer cada vez mais sentido. Interessante. Como que vocês estão olhando para esse mercado de máquinas agrícolas que também está entrando na venda, né, e alguns até fabricando drones, né? Vocês têm esse tipo de intenção também de fazer parcerias com as indústrias de máquinas aí convencionais, né, colheitadeiras, tratores e tudo mais? Como que tá essa relação aí? Ou não? Você acredita que é um mercado que vai seguir independente como uma ferramenta mesmo aí de trabalho no campo? Hoje essas indústrias, elas já são grandes parceiras, né? Então quando a gente olha para a composição
da nossa rede de revendas, a gente tem um número muito grande composto por concessionárias de maquinário agrícola, né? Os maiores nomes hoje do mercado, quando a gente pensa nessas empresas, eles já têm uma operação de drone, Sim. né? E nós temos muitas revendas que são concessionárias. O que acontece, né, que aí eu acho que é algo muito importante, é que precisa ser feita uma separação das operações. Por quê? Você imagina que você tem um showroom, que você tem lá um trator disso, uma colheitadeira, você tem maquinários enormes que custam milhões ali. A pessoa que faz a venda dentro da concessionária, geralmente o vendedor, ele trabalha com comissionamento, né? Então, para onde ele vai querer direcionar a venda dele? Para um sistema que custa 104 mil para o cliente final ou para um equipamento de pulverização que custa milhões? Então, hoje, o grande desafio dessas concessionárias é ter equipes dedicadas para venda de drones, porque enquanto isso não acontecer, eles vão ter uma representatividade muito pequena nas vendas. Isso é o que acontece hoje, é o que acontece no ano passado. E aí, dentro da nossa rede, a gente entende hoje, a gente tem 200 revendas. Eu ia perguntar isso, o modelo de negócio de vocês é partir para concessionária a gente também. Tem para poder escalar, né, muito mais eficiente dessa forma. Então, hoje a gente tem ali aproximadamente 200 revendas, das quais 30% são concessionárias. E aí, quando a gente vai analisar a performance de cada grupo, a gente vê que os grupos que performam são os grupos que montaram uma operação específica de drone de pulverização, ou seja, ele separou a equipe, então ele tem a equipe que cuida especificamente do drone, então não é o mesmo vendedor que vende trator que vai vender o drone. Mas ele está ali para ser vendido na mesma loja que o produtor vai comprar um trator ou uma colheitadeira. Exatamente. E hoje, cada vez mais, esses grandes grupos, eles já perceberam o potencial do drone. Que legal. Como que é o mercado de locação? Existe esse mercado? Tem potencial? Ou a mina de ouro está mesmo em quem quer comprar e ter o seu próprio aparelho na fazenda? Esse mercado, ele é um mercado que ele está começando a nascer, né? A gente tem alguns entraves para esse mercado, principalmente por ser uma tecnologia, há uma certa insegurança das empresas em fazer esse modelo, porque todo mundo associa, o drone voa, logo o drone pode cair, mas o drone, na verdade, ele está cada vez mais seguro, né? Ele está cada vez mais tecnológico, cada vez com ferramentas aí de segurança para que isso não aconteça. Mas existe ainda um certo receio, né? Um preconceito que tem com a tecnologia, isso é fato, não dá para mentir. Mas mais do que isso, o que a gente percebe é que o drone, quando você entra numa fazenda, você entra num pátio, numa fazenda ali, você tem o trator sendo exibido, o agricultor, ele gosta disso, ele gosta de ter a frota de equipamentos dele. E cada vez mais a gente vê o drone do lado. Exato, é um orgulho pro produtor ele ter esse equipamento lá e ele gosta de exibir, os vizinhos vão ver. Então a gente, assim, cada vez, e mesmo quando ele põe na ponta do lápis, hoje vale muito mais a pena ele comprar o drone, né? O drone, ele é um bem super técnico. Exige uma manutenção grande. E ele é barato, né? Ele é barato, então assim, a manutenção, claro que ela existe, né, mas ela também não é cara. Então o produtor, ele tem preferido cada vez mais comprar. Você falou dos equipamentos que precisam às vezes levar 2 drones ali para uma mesma operação. Para onde vai esse mundo tecnológico dos drones? Você acredita que vai ter drone capaz de substituir hoje o que hoje se usa em dois aparelhos ou crescer muito mais do que a gente já vê aqui na feira, por exemplo? Eu acho que, assim, o grande desejo, né, do mercado é o que a gente chama de swarming, né, que é hoje para você voar 2 drones, por exemplo, você tem que ter 2 controles distintos, 2 né? pilotos. Exato. Você pode até fazer um piloto, mas tem que ter 2, né, 2 controles ali. Eu acho que mesmo com um drone gigantesco. Sim. Eu acho que uma pessoa opera os 2 ao mesmo tempo. Exato. Assim, na verdade, um vai, o outro volta, aí ele consegue ter esse manejo. Entendi. Né? E eu acho que o grande salto, que é o que, falando principalmente em pulverização, é quando você conseguir integrar no único controle vários drones ao mesmo tempo, que é o enxame, é o conceito de enxame, né? Mas para drones grandes. Então, acho que quando a gente tiver ali 6, 10 drones voando ao mesmo tempo, integrados, todos no único controle, eu acho que aí, de fato, não vai ter nada, né, que possa bater o... E já está caminhando para isso, na sua opinião? A pesquisa, desenvolvimento já caminham para isso? Sem dúvida.
Muito legal, Tatiane. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globo Rural Cash e a gente volta num próximo episódio.